Você sabia que o cérebro do seu filho apaga conexões todos os dias? Isso pode ser um grande problema ou você pode usar isso ao seu favor. Hoje a gente está aqui com o Afonso, diretor do Colégio Afonso Andrade e também especialista em neurociência, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Afonso, eu queria que você se apresentasse e desse um panorama dessa questão do o que é apagar conexões e como é que isso pode ser problemático ou não. Pronto, esse realmente é um assunto muito interessante para ser tratado exatamente dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de aprendizagem, certo? Então vamos entender, né? Eh, eu busquei aprimorar os meus conhecimentos a respeito disso, porque já faz muitos anos que eu trabalho na sala de aula como Uhum. professor, então fiz uma especialização em neurociências aplicada à educação. E esse é um dos aspectos bem interessante. Respondendo assim mais diretamente essa pergunta, é o seguinte: toda noite a gente tem algumas estruturas do nosso cérebro que vão trabalhar enquanto a gente dorme. Então tem uma estrutura especial chamada hipocampo que ela trabalha em fases diferentes do sono. Então tem realmente uma fase do sono aonde ela vai gravar tudo aquilo que foi emocionalmente importante e que teve uma marcação de atenção, uma marcação do próprio sistema límbico em dizer que aquilo é importante para a vida da pessoa, então tudo aquela experiência que foi vivida durante aquele dia, ela vai realmente ser gravada e depois tem logo uma outra fase do sono em seguida, aonde as ligações que não estão sendo utilizadas, elas vão ser apagadas. Agora é importante dizer sobre essas ligações. E o que é que essas ligações têm a ver com a nossa vida, gente? Essas ligações são exatamente onde estão gravadas todas as informações da nossa vida. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu. E essas ligações, elas é que vão formar as memórias provisórias, certo? Certo? E as memórias definitivas. O que são as memórias provisórias? São aquelas coisas que a gente viveu durante o dia ou que a gente aprendeu durante o dia, mas que a gente não usa, que a gente não dá importância. Uhum. Então, durante a noite, o que é que acontece? No primeiro momento, na primeira fase do sono, o hipocampo dá um reforçozinho nessas ligações, ou seja, ele fortalece essas memórias, cada conjunto de ligações que formam uma rede neural, ela na verdade ela compõe uma lembrança da gente, uma memória da gente, Uhum. certo? Agora, essas memórias, se elas forem reforçadas, elas se tornam memórias de longo prazo, memórias definitivas e memórias que vão fazer parte da nossa visão de mundo, né? São as memórias que vão nos ajudar a termos a personalidade que cada um de nós tem em particular. Certo. E eu queria entender o que é poda neural. É, e também, assim, qual fase que ela acontece, por quê? Pronto, para chegar na poda neuronal, né, que na verdade ela não se dá pela perda de neurônios, mas sim pela perda das conexões que não estão sendo usadas, que são mais fracas. A gente precisa entender a infância, porque é o seguinte: a poda neuronal ela vai ocorrer entre a infância e a adolescência. No início da adolescência ou durante a adolescência, o nosso cérebro ele vai estar desenvolvendo e vai estar maturando o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é o que vai dar, na sua maturidade, a nossa capacidade de controlar as nossas emoções, de regular os nossos comportamentos, da gente não agir tanto por impulso. Então,
o que acontece? Durante a adolescência, o indivíduo está se preparando para a fase adulta, a fase da autonomia. E Uhum. nesse momento vai existir essa poda neuronal para que as ligações que fiquem, elas sejam mais fortes, mais reforçadas. E também os próprios neurônios vão sofrer um processo de mielinização, que é a colocação de uma gordura em volta do axônio do neurônio, Uhum. fazendo com que essas conexões sinápticas que sobraram da poda, elas se tornem mais rápidas e a gente consiga ter um raciocínio mais otimizado, certo? Então, assim, durante a infância, existe a sinaptogênese, ou seja, o cérebro da criança, a cabeça da criança está crescendo, e é interessante notar que é o seguinte: proporcionalmente, as cabeças das crianças são maiores do que a cabeça dos adultos. Se você olhar, Verdade. é exatamente isso que O acontece. As bebê, crianças, né? o bebê, né? E também depois, durante a infância, a cabeça é proporcionalmente maior. Por quê? Porque o cérebro da criança ele continua em pleno desenvolvimento e durante a infância ele ele vai formando milhões de sinapses. Na verdade, bilhões de sinapses. Entendeu? E na verdade, trilhões de sinapses. Então, são muitas ligações entre os neurônios, certo? E essas ligações entre os neurônios, elas é que vão possibilitar a criança aprender. Uhum. Então, quer dizer, quando uma criança ela vive num ambiente rico de estímulos, de informação, de segurança, ela consegue se desenvolver muito mais. E quando atingir a adolescência, essas ligações, essas múltiplas ligações, elas vão ser fortalecidas. E aí você vai ter um adulto com uma capacidade de raciocínio muito além de crianças que não foram devidamente estimuladas. Uhum. Então, quer dizer, a infância é exatamente a janela que a gente, enquanto pais e professores, temos para trabalhar essas crianças, para aumentar essa capacidade de raciocínio. Então, esse é exatamente o momento, porque na hora que você entra na adolescência, o cérebro vai otimizar para não gastar tanta energia, porque o objetivo do cérebro é que todas aquelas ligações que não estão sendo usadas, ele vai apagar. Como hoje a gente tem muitos telefones, smartphone que faz isso. Quer dizer, aqueles programas que não são usados há tanto tempo, ele inibe o programa e você vai ter que reativar novamente. Uhum. No nosso cérebro, uma coisa semelhante acontece com a poda neuronal, Certo. certo? E diariamente também, o processo de gravação dessas memórias de longo prazo, ele também reforça conexões e apaga conexões. Então, deixa eu resumir para ver se eu entendi. O problema não é ele esquecer, é ele não ter informações de qualidade para aprender. E eu também quero tirar outra dúvida, que duas crianças que são, vamos dizer, iguais, mas que se as condições que elas viveram forem diferentes, como uma melhor estimulada com informações de mais qualidade, relevantes para ela, e outra com só besteira do TikTok, elas vão ter, enquanto adultos, uma capacidade de processamento cerebral diferente, se isso é verdade. Com certeza. Isso, estudos, você pode procurar várias fontes que você vai encontrar exatamente o resultado disso. E é interessante, através da neurociência, a gente associar a neurociência à pedagogia. Claro. Porque o que vai acontecer é que a neurociência associada à pedagogia, associada à psicologia, a gente vai conseguir disponibilizar em cada momento de desenvolvimento da criança,
certo? Você é uma coisa que já me explicou, que é aquela janela para aprender o que em cada tempo, né? Isso é muito importante. Perfeitamente. Isso, inclusive, tá até previsto na legislação brasileira através da BNCC, Uhum. né? Essa legislação, ela prevê quais são os direitos do jovem, da criança, depois do adolescente e do jovem, com relação aos conhecimentos produzidos, né, e o desenvolvimento de competências e habilidades e os conhecimentos produzidos pela nossa sociedade. Então, quando você entra na educação básica, ela vai ter o objetivo não só de levar aquele conhecimento que está cristalizado, mas de desenvolver todas as competências e habilidades necessárias para que aquela criança se desenvolva todo o seu potencial plenamente. Certo. Então, sim, há uma diferença muito grande entre as crianças que não foram adequadamente estimuladas para aquelas que sofreram algum déficit nesse processo de formação e de acompanhamento das crianças. Certo. Eu queria perguntar uma pergunta um pouco pessoal. O Afonso é meu pai. Eu queria perguntar, hoje, com esse conhecimento de neurociência, se tem alguma coisa que ele faria diferente na minha educação e dos meus irmãos. Se ele fosse criar agora um bebezinho, como é que ele faria isso? Pronto, claro que sim, né? Porque, veja bem, nesses estudos a gente entende exatamente como é que o cérebro se desenvolve, né? Uhum, E quando é que ele vai estar maduro para que a gente consiga desenvolver, porque é, cada estímulo necessário. Então, faria sim, né? Muita coisa diferente, né? Porque, por exemplo, existem, na verdade, 5 pilares ou 5 necessidades emocionais básicas, né? Que o Jeffrey Young, né, que é exatamente o pai da psicologia, na verdade, da terapia dos esquemas, uhum, certo? Que ele se desenvolveu. Ele é um discípulo de Aaron Beck, que foi exatamente quem criou a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. uhum. Então, e os estudos desses psicólogos, na verdade, são estudos baseados em evidências científicas, em experimentos. São estudos que não é achismo, Sim. não é eu imagino, eu penso. E aí o seguinte, o Jeffrey Young, ele elencou 3 necessidades emocionais básicas que devem ser satisfeitas bem na infância. Aí você me Uhum. pergunta, mas por que na infância? Não na vida toda? Sim, na vida toda, essas necessidades são importantes ser satisfeitas. Acontece o seguinte: quando a gente nasce, o nosso cérebro ele vai começar a registrar toda a experiência de vida da gente. Uhum. Se, por exemplo, eu tenho 2 gêmeos, Certo. eles vão desenvolver personalidades diferentes, apesar de ser gêmeos univitelinos, ou Uhum. seja, gerados a partir de um DNA, né? único DNA, exatamente. Então eles têm a mesma carga de DNA, mas eles vão se tornar diferentes. Por que que isso acontece? Porque que embora que eles sejam criados na mesma casa, é, tenham os mesmos pais, estejam no mesmo ambiente, mas cada um vai ter uma experiência de mundo diferenciada. Então, um vai desenvolver uma personalidade com determinados aspectos e com outros aspectos. Por quê? Porque a experiência individual de cada um é diferente. E aí o seguinte, quando na infância você está fazendo, quando você está vivenciando, Uhum. né, você está estabelecendo os seus primeiros conhecimentos. É que se a gente fosse comparar com uma casa, um prédio, uma torre, é exatamente o alicerce, né? O alicerce ou as fundações da sua personalidade, do seu comportamento, do seu raciocínio, ele vai ser estabelecido exatamente na infância. Uhum. E quando essas 5 necessidades emocionais básicas
são atendidas, o alicerce formado, ele é bem mais sólido. Então, a partir dali, você pode ir adquirindo novas experiências e aí a gente vai se tornar um adulto saudável. E quais são essas 5? Gente, a primeira e muito importante é a conexão segura. A criança, quando nasce, ela tem que se sentir parte daquela família. Então, a maneira como você acolhe, desde a primeira infância, segunda e terceira infância, né, ela é fundamental para que a criança consiga ter com os pais, ou responsáveis, ou as pessoas que estão criando, aquela confiança de que ela não vai ser abandonada, que ela é uma pessoa desejada, que ela é uma pessoa querida. Então, tudo isso vai fazer com que ela se sinta acolhida e ela se torne uma pessoa, um adulto, né? Onde ele não precise ficar sendo validado a todo momento pelas outras pessoas. Ou É, e, seja, a opinião dos outros vão influenciar menos e vão causar menos sofrimento para ele. e eu acho também que não é sobre você mimar aquela criança, aquela coisa do mimimi, não sei o quê. É sobre você validar as emoções, que é diferente, porque eu posso validar a emoção de uma pessoa sem necessariamente concordar com ela, eu posso escutá-la, eu posso tentar entender, mas sem, por exemplo, ela está fazendo uma birra, como é que eu vou lidar com a birra? Então, são essas questões que às vezes, na hora que a gente está vivendo, a gente age até pela emoção, né? Muitas vezes a gente não pensa, a gente vê e está agindo, mas assim, se você entender a importância dessas ferramentas e a diferença que elas fazem, você passa a tratar isso de uma forma mais natural e a vivenciar isso, né? Ótimo, isso mesmo. Agora, sobre esse primeiro pilar, né? Que é Uhum. exatamente do pertencimento, né? É o pilar do vínculo seguro, certo? Ele é muito importante porque é o seguinte: ao longo da trajetória de vida da pessoa, o comportamento dela vai mudando, porque Sim. ela vai amadurecendo e vai mudando. Mas, por exemplo, quando ela chega na adolescência e chega na juventude, nos primeiros anos, depois que ela está completamente formada, né, ela, às vezes, ela vai passar por algumas experiências. Por exemplo, às vezes alguém vai oferecer droga, vai oferecer sexo, vai oferecer algumas coisas, e ela não, não sabe, ela não tem abertura, ela não tem confiança que ela pode contar exatamente com os pais que já passaram por situações daquelas e podem dar um conselho e podem ajudar. Porque normalmente a pessoa que não tem um vínculo seguro, ela se torna invalidada. E vulnerável, né, E também. se torna mais vulnerável, entendeu? Então, assim, uma filha que está num ambiente que as pessoas usam drogas, ela não vai, se ela não tiver o vínculo seguro, ela não vai chegar em casa e vai contar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque ela tem medo de ser repreendida, Isso. entendeu? Então, esse vínculo seguro, ele é muito importante para consolidar os laços de família, para a pessoa saber que ela pertence a algum lugar. Muito bem. Depois do vínculo seguro, vem a construção da autonomia, vem a autonomia, né? A autonomia é muito importante, que é exatamente aquele momento onde as crianças elas vão é, fazer uma coisa por conta própria. Vamos supor o seguinte: a criança está querendo amarrar o sapato, mas a mãe está apressada. Aí a Aham. mãe diz assim: não, meu filho, deixa que eu faço. Deixa eu amar. Eu sei que a intenção da mãe foi muito boa, mas só que, mesmo que o laço seja mal dado, mesmo que demore muito, é importante que essa criança ela tente fazer, certo? Ela seja estimulada a fazer, entendeu? Então, assim, fazer o próprio dever, Isso. dever de casa, né? Então, assim, ele tem que ter autonomia para aprender que ele é capaz, né? Ele é capaz de ajudar, por exemplo, na limpeza da casa, entendeu?
até mesmo fazer uma comida, disse assim, mas a criança pequena pode se queimar, mas ela pode ajudar na preparação, na mistura de um bolo, ou ele pode preparar alimentos, preparando uma salada. Então, essa participação e essa liberdade que o adulto pode dar, ele é muito importante. Por quê? Porque ao longo exatamente da infância, ele vai aprender que ele é capaz. E ele vai ser autoconfiante, né? Perfeitamente. Então, ele vai conseguir enfrentar situações mais difíceis lá no ambiente de trabalho dele, lá na escola, lá na universidade, com mais segurança, porque ele sabe que ele aprendeu que ele é capaz, Que ele ele é autônomo. consegue, né? Que ele É, pode tentar, que não tem problema errar, que errar também faz parte do processo de aprender. Muitas vezes, quando a gente erra, a gente lembra melhor porque a gente errou. Aquilo causa um impacto, né? perfeito. Deixa eu falar sobre o terceiro pilar. Vamos lá. Pronto, o terceiro pilar toca exatamente no aspecto que você colocou, a questão das birras, né? Eita! E você vai com a criança, aí a criança no shopping, né? Aí a criança cai no chão e fica esperneando e fica lá dando um escândalo, Eu gritando. queria fazer uma pergunta. Eu, Filha, eu já fiz isso? não, não fez. Ai, graças a Deus. Espero passar esse gene adiante para os meus filhos. Tá certo. Graças a Deus não fez não, não tem que passar vergonha não. Mas nessa época dela, eu não estava tão bem preparado quanto eu tô hoje, né? É verdade. Porque tudo isso aí, é por isso que seria diferente, né? Lógico, se Aham. eu fosse fazer hoje, faria diferente. Como a gente sempre, quando a gente ganha mais experiência, a gente não faz da mesma forma. Eu acho assim que você de casa aí, né, que está nos acompanhando, que a gente agradece, né? É, deve lembrar que, por exemplo, nas famílias, pelo menos nas famílias mais antigas, onde se Uhum. tinham muitos filhos, normalmente o primeiro filho apanhava, né? O segundo filho levava carão e grito. É. Aí do terceiro filho em diante, aí a coisa saía mais saudável. Por quê? Porque os pais ficaram mais mole? Não, é porque os pais aprenderam que não precisa gritar, não precisa bater para ele conseguir direcionar o comportamento do filho, entendeu? Uhum. Então, assim, quanto mais a gente cresce, mais a gente aprende, até na vida adulta, a gente também vai melhorando o Melhorando. nosso comportamento. Bom, mas o terceiro pilar é muito importante, que é exatamente o limite seguro. Hum. Dar esse limite é muito interessante. Então, assim, se você vê que realmente a criança corre um risco de se machucar, de se cortar, né? Ou mesmo que ela está sendo inconveniente, é necessário sim você parar na altura dos olhos e dizer: olha, agora não, depois eu converso, depois eu explico. Se for, por exemplo, no meio de uma conversa, Sim, entendeu? Mas você sinalizar. E quando você sinaliza esse limite, ela entende que o limite é para a proteção dela e sim. não uma violência contra ela. Entendeu? Então, sim, nós devemos dar limite. Por exemplo, um limite: hora de acordar, hora de dormir, hora de fazer as refeições. Gente, a nossa casa tem que ter uma rotina. Essa rotina ajuda a criança a compreender os limites dela. Para você, isso é um limite negociável de Não, o comer e de limite, dormir? os limites seguros são inegociáveis. Não se negocia limite. Por quê? Porque a criança, ela não entende bem as consequências dos atos dela. É por isso que até os 18 anos, eles são considerados menores de idade e muitas vezes inimputáveis, ou seja, a legislação já prevê essa proteção. Por quê? Porque de fato o córtex pré-frontal, que é onde vai se dar o amadurecimento da pessoa e o controle emocional e o controle dos impulsos que a pessoa tem, Uhum. ele só vai se dar completamente lá pelos 24, 25 anos. Então, quer dizer, um jovem, ele costuma se colocar em risco. É. Quantas vezes um jovem não bebe loucamente numa festa ou pega um carro, sai em disparada, correndo, entendeu?
até se expõe a sexo sem proteção, entendeu? Tudo isso aí é resultado exatamente da imaturidade do córtex pré-frontal, e isso é que vai determinar exatamente a vida adulta, né? E eu acho assim, quando o jovem ele já tem uma maior capacidade de entender, porque a criança muitas vezes ela não consegue chegar nesse raciocínio de por que ela não pode fazer aquilo. Então, muitas vezes você não vai negociar com a criança. Certo, mas é interessante é o seguinte: se ela tem um vínculo seguro e Ela confia, ela né? confia que aquele limite que está sendo colocado pelo pai não é uma agressão para ela, Não é porque não você é é uma chato. mordaça, não é porque você é chato, mas é porque ele está te preservando de alguma É. coisa, entendeu? Então, limite E seguro. mesmo então, jovens têm que ter limites, assim, vamos usar a palavra novamente, né? Inegociáveis, limites, eles têm que talvez entender, mas por mais que eles possam não entender ou não concordar, ainda assim você deve ter limites com eles, porque eles ainda não são autônomos. Perfeitamente. Quem vai fazer o papel do cérebro maduro, aliás, quem ele vai contar com o cérebro maduro é o cérebro dos pais, dos responsáveis. O Então, cérebro dele ainda não está maduro o suficiente para fazer a escolha, para pensar com a própria cabeça. Entendeu? O que você pode fazer é o seguinte: vamos supor, roupa, né? Que aí eu me aham, lembro bem que você tinha os seus gostos, né? sim. Então ela vai escolher uma roupa para sair, né? Antecipadamente, os pais, ele vai oferecer uma variedade, e dentro daquela variedade é que o filho vai fazer a escolha, entendeu? Então, assim, você cria uma diversidade e dá uma possibilidade para ela escolher, entendeu? Ela pode escolher? Pode, mas dentro do seu limite seguro, você estabelece, né? Então, principalmente na região sul do país, onde tem frio, onde tem essa coisa, Sim. as pessoas aqui no Nordeste não, mas lá o pessoal fala muito de se vai levar o casaco, se não vai levar o casaco. Essa é uma polêmica muito grande. Agora, aqui no Ceará, seria exatamente o protetor solar ou uma camisa solar para ir numa praia, entendeu? Então, a necessidade dessa proteção, uma proteção mais específica para a pele, de um sol bem intenso, aí então a família tem que entender, porque você não vai deixar uma criança exposta no sol horas e horas, que ela vai pegar uma Vai ficar insolação. queimada, né? Literalmente. Exatamente. Mas só que na hora da brincadeira ela quer ficar no É, não sol, tá nem sentindo. não está sentindo, mas quando chega em casa, aí vai É, ter as consequências. isso. Muito bem. Então a gente já viu três pilares, certo? Agora o quarto pilar. Qual é o quarto pilar? Gente, o quarto pilar é o da espontaneidade. Gente, nós temos que ter um ambiente onde permita que as crianças sejam espontâneas, que elas possam manifestar livremente os sentimentos delas, entendeu? Os gostos, né? Os gostos também. Mas assim, por exemplo, eu me lembro que quando eu era pequeno, o que se dizia na época é o seguinte: homem não chora. Mas a gente acabou de levar uma queda, cortou o joelho, né? Tá todo machucado, qualquer um chora. Então, a criança vem chorando, tá lá naquela situação. Aí, como agir num caso desse, né? Primeiro, acolher e compreender. Ah, eu entendo porque você está chorando. Realmente o corte foi feio, a raladura foi feia. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos limpar o ferimento, colocar alguma coisa e, se precisar, a gente procura uma Médico. assistência médica, entendeu? Mas você não vai invalidar a emoção. Então, o lazer, essa parte de expressão, aliás, a expressão dos próprios sentimentos, né? É, é muito importante para a pessoa entender, e entender até na vida adulta, que quando ela chegar na vida adulta,
Ela vai ter situações de frustração, então vai ter momentos que ela vai ter raiva. Aí, e a raiva é um sentimento negativo. Nunca foi. A raiva é um sentimento que te diz que alguém cruzou o seu limite, que alguém está invadindo seu espaço. Então é preciso que você reaja. Agora, claro que você não vai reagir sob forte emoção, mas você vai ter raiva, você vai ter tristeza, você vai ter alegria, você vai ter nojo de algumas situações. Então, quer dizer, todos esses sentimentos, você vai ter ansiedade, entendeu? Então, todos esses sentimentos, eles são indicadores de que o teu organismo está funcionando bem e não desesperadores, porque é o seguinte, como é que eu, diante de um amigo que morreu, ou que eu perdi um amigo, ou que terminei um relacionamento, aí eu estou triste, aí diz assim, não, mas eu sou uma Não vou ficar pessoa, não triste. posso ficar triste. Não, eu fico triste, entendeu? Agora, diante dessa tristeza, que providência eu vou tomar? O que eu vou fazer? Quer dizer, a pessoa que aprende a lidar com os próprios sentimentos, ela consegue superar essas situações de maneira muito mais eficaz. E finalmente vem Eu o... queria só tirar uma Sim, dúvida pois não. antes. Então, é importante que as crianças fiquem tristes, que elas se frustrem, que elas fiquem felizes. É importante sentir todos os sentimentos. E eu também queria saber, porque às vezes a gente tem a tendência a. Eu sinto um pouco isso na questão da minha irmã mais nova. Às vezes eu sentia que eu queria, por exemplo, impor o que ela ia vestir. Porque pra mim ela era uma boneca, assim, eu tava realizando os meus desejos sobre os dela. Mas com o tempo eu passei a entender que, na verdade, mesmo ela tendo 5 anos, ela já tinha os gostos dela. Então, é isso assim que essa expressão lida é também. Eu vejo que alguns pais têm muita tendência de colocar muitas atividades por dia. No dia da criança, ela tem o tempo todo dela ocupado, então ela não tem momento para ter ócio. Então, quando ela tem, ela não sabe lidar muito bem. Ela não tem momento para descobrir coisas, tentar ser mais criativa. E ter os gostos dela, as preferências mesmo, né? Às vezes você é uma criança mais, gosta mais de arte, outros gostam mais de esporte. Então eu queria, assim, entender se é realmente isso, sabe? Pronto, e por coincidência ou não, né? Esse é exatamente o quinto ponto. Quer dizer, o quinto ponto é a criança ser criança, né? Hum. E isso significa o seguinte, porque aquele momento da ociosidade, ou seja, de uma brincadeira sem regra, uma brincadeira sem uma sequência lógica. Então, o quinto ponto é exatamente o momento mais importante também, porque inclusive crianças que não são muito validadas, por exemplo, na minha infância, né? Sim. Eu acredito na infância de muitas pessoas, muitos de vocês também, ouviram-se a seguinte frase: primeiro a obrigação, depois a devoção. Então, quer dizer, primeiro a gente faz as nossas ocupações, aquilo que a gente tem que fazer. Isso a gente vê muita dona de casa, principalmente mulheres, né? Que elas é o tempo todo trabalhando. Se você ficar em casa, vai ser o tempo todo arrumando, o Sempre tempo tem o que todo. fazer. Exatamente, o tempo todo lavando. E nunca vai ter aquele momento para você chegar e ter tipo assim uma conversa como essa, né? Sim, A gente sentar no sofá e conversar, ou assistir a um filme, ou ler um livro, ou simplesmente ficar jogado no sofá olhando o tempo, entendeu? Ou seja, vivendo o momento presente. Porque é muito importante a gente entender que o mais precioso da vida de cada um de nós é exatamente esse momento agora. Então, quando eu consigo viver bem o momento presente, eu não fico ansioso, sim, entendeu? Porque a ansiedade, ela é decorrente de uma preocupação com os eventos futuros. É viver pensando no futuro, porque na verdade ninguém vive o futuro. A única coisa que a gente vive de fato é o presente. Então, gente, olha, quando essas 5 necessidades emocionais básicas, vínculo seguro,
autonomia, limite seguro também, limite real, né? Aí depois, liberdade de expressão, expressar o seu sentimento, aprender a nomear o sentimento. Por exemplo, a criança está sorrindo. Aí diz assim, minha filha, você está sorrindo por quê? Aí diz assim, é de medo, é de tensão, é Tô de pavor, é de nervoso. nervoso. Não, ela aprender a nomear as emoções. E aí elas vão ter os sentimentos. E compreender que nós temos dentro do nosso encéfalo, dentro aqui do crânio, né? Nós temos o sistema límbico que é responsável por todas essas reações fisiológicas que a gente tem, como lágrimas escorrendo, choro, o frio na barriga, entendeu? A tensão muscular, eu todo tenso. Isso tudo é emoção. Emoção para a neurociência são as reações fisiológicas. Agora, se eu digo, esse choro que eu estou tendo agora é de De felicidade. felicidade, de emoção, assim, Pronto. né? Então, esse choro de felicidade, esse nome felicidade, ele é o sentimento que está nomeando a emoção, Uhum. né? Porque eu posso chorar também de De tristeza, tristeza, sim. né? Então, o choro é emoção para a neurociência, né? E felicidade ou tristeza é o sentimento, tá certo? Então, gente, daí a importância também dos pais estudarem sobre a infância, né? E Uhum. também de ter a possibilidade de estudar numa escola aonde os professores também tenham essa formação para que eles saibam acolher cada criança, desenvolver a autonomia da criança, marcar um vínculo seguro, dar liberdade para a criança ser criança, brincar à Ter vontade, autonomia, ter autonomia e depois ela também expressar os próprios sentimentos dela. sentimentos, isso. E isso vai, em cada momento, em cada atividade, vai marcar uma infância com um alicerce muito seguro. Então aqui a gente vai ter uma criança acolhida Uhum. emocionalmente para ser no futuro um adulto saudável. Então, nosso objetivo é chegar a ser um adulto saudável, tá certo? Eu acho que assim, a diferença do trabalho que a gente faz para a escola tradicional é justamente que as ações que a gente toma hoje na infância dessas crianças, enquanto pais, enquanto comunidade, enquanto professores, é que eles vão ter um, uma Um ferramental necessário, isso, uma vida adulta com sim, mais possibilidades, com mais ferramentas. A gente não está impactando só o que é que ela está aprendendo ou não. Isso é muito importante. A gente também faz esse trabalho muito bem feito, né? Mas assim, a gente está mudando o cérebro dessas crianças, a gente está dando ferramentas para elas entenderem, lidar com os sentimentos delas, serem adultos mais plenos, mais confiantes. Eles pensam, tem muitas pessoas que pensam, não, eu nunca vou tentar medicina porque eu sei que eu não vou passar. Então sim, você, antes de tentar, você não confia em você, né? exatamente. Você não se É dá a por conta da chance. autonomia. Ela não consegue construir autonomia, então ela não tem autoconfiança, ela se sente incapaz de superar uma dificuldade Isso. dessa. E aí, Regi, eu estava me lembrando o seguinte, olha, quando a gente compreende, né, com base científica, né, exatamente como deveria ser ou como deve ser uma infância, né, a gente monta toda uma estratégia pedagógica para cada dia, no dia de aula, no dia a dia da criança, ela consiga ser acolhida, ela consiga ter todas essas necessidades atendidas, certo? Elas também, em cada janela do conhecimento, né? Sejam desenvolvidas atividades específicas para aquela idade, porque quer ver, vamos entender aqui uma coisa para ficar bem claro. Por exemplo, você consegue jogar dama, um joguinho de dama, uma criança de 3 anos? Não, Não dá. muito Se você botar complexo, uma né? dama, não é xadrez não, é dama mesmo. Aí então, ela vai pegar nas pedras
você pode ensinar as regras do jogo que ela não vai conseguir jogar. Significa dizer o quê? Que naquela idade ela não tem maturação biológica para compreender regras, certo? Agora já uma Mas criança isso não diz quer dizer que ela é burra, que exatamente, ela é não. incapaz, né? Mas eu tenho atividades outras Adequadas. para aquela idade. Por exemplo, é, pintura, né? Onde eu vou Gisteira, desenvolver a massinha. coordenação motora fina, onde eu vou o movimento de pinça, entendeu? Aí ela vai entender limites, ela vai. Então, existem as atividades adequadas para cada idade. E aqui também a gente tem a possibilidade de repassar essas instruções para as famílias e as famílias compreenderem o que é que está acontecendo na escola e também elas conseguem até trabalhar em casa, continuar exatamente esse processo de desenvolvimento. Porque o que a escola faz é desenvolver em cima dos patamares de maturação. Então, biologicamente, o cérebro, na idade de 3 anos, ele está formado para desenvolver algumas atividades. Uhum. Então, ali a gente vai desenvolver todas as habilidades e competências de uma criança de 3 anos. Aí, voltando para aquela criança de 7, 8 anos, se você dá um jogo de dama para ela e ensina as regras, ela vai adorar jogar aquilo dali. Por quê? Porque esse é o momento onde ela está preparada para compreender as regras do mundo. Uhum. Então aí o limite seguro ele é muito mais Importante, né? importante e adequado para o aprendizado, Ela entendeu? consegue entender melhor, né? Ela consegue entender melhor, né? E ela consegue aceitar, né? Existem autores, né? Piaget, ele fala que essa fase, ou esse estágio, como ele gosta de chamar, se Uhum. chama de heteronomia, né? Na heteronomia, heteros significa diferente, nomos é regra. Então, é a regra do outro, certo? Piaget, ele coloca em três fases. Existe a fase da anomia, a significa não, Uhum. nomos é regra, então é sem regra. Por exemplo, até os 3 anos de idade, a criança está literalmente nessa fase. Ela às vezes não controla o xixi, não controla o cocô, entendeu? Então você brigar com a criança porque ela fez cocô, xixi na No fralda lugar errado, né? é um absurdo, entendeu? Porque ela não entende ainda as regras. Mas aí, nesse momento, é que a gente vai introduzindo, a gente vai Explicando, né? trazendo para ela o funcionamento do mundo. E ela começa a entender a lógica. Uma brincadeira muito legal nessa época é aquela do se esconder, oh, entendeu? Aparecer. Aí você diz assim: ela acha que você sumiu. Não, ela sabe que você está brincando. Ela espera, inclusive, faça isso, ó, apareça sempre do mesmo lado, que ela vai ficar esperando você aparecer daquele lado e não do outro, entendeu? Então, hoje a gente consegue compreender melhor o que é que acontece em cada fase, Sim. certo? Então, eu falei da anomia, sem regras. Uhum. Heteronomia, o que é? É exatamente o momento onde a criança adora regras, adora jogos, adora brincadeiras e brincadeiras que tenha regra. Então, ela às vezes inventa umas brincadeiras, um esconde-esconde mais diferenciado, um bandeirinha mais diferenciado. Então, eles criam as próprias regras e aquelas regras é o que vão ficar valendo ali no jogo, né? Mas aí, gente, elas, nesse momento da heteronomia, é interessante falar que é onde a escola ela vai trabalhar Sim. os valores que são as crenças centrais que vão formar a personalidade que vai servir para o resto da vida. Então, esse é o momento de se trabalhar, por exemplo, a amizade, o amor ao próximo. As É, regras sociais também, né? Os combinados em sala de aula, que as pronto. professoras começam a introduzir como uma ferramenta de conseguir ensinar essa parte de regras, deles terem o que eles podem fazer, o que não é tão legal, como lidar com os amigos,
Também eu acho que Ou seja, desenvolver as habilidades isso, socioemocionais. E aí a gente cria toda uma estratégia, uma dinâmica pedagógica exatamente para que isso daí aconteça, é, entendeu? Tudo tem uma intencionalidade. sim. Então, nesse momento a gente aproveita bem a heteronomia. E eu acho também que aqui no colégio é muito legal. Eu tive a oportunidade de ensinar em sala de aula um tempo e eu observava como quando eles estão mais nessa fase, como é importante eles estarem em mesas e não em cadeiras uma atrás da outra. Porque quando eles estão em mesa, eles começam a enfrentar esses certos conflitos de ter pessoas diferentes, com opiniões diferentes, que querem o mesmo lápis de cor e você só tem um. E aí, como é que você vai fazer? Aí eles começam já a resolver esses problemas e aprender a viver em grupo. Então você começa a ensiná-los como ter uma personalidade, um jeito colaborativo, como é que você pode resolver conflitos. Então, essa questão deles estarem em mesas e não em cadeiras tem essa vantagem para eles, né? Esse bônus. Exatamente. E essa é uma estratégia didática, é uma estratégia pedagógica da nossa escola. Aqui a gente trabalha no encontro em sala de aula, certo? Exatamente o momento onde eles vão desenvolver esse trabalho em grupo, Sim, onde ele vai trazer todo o estudo que ele fez individualizado em casa, ele traz para o coletivo e ali ele aprende a compartilhar, ele aprende a ouvir o outro, a entender que aquela compreensão que ele teve não estava correta, então ele aprende a mudar de opinião, a aceitar a opinião do outro e não só trabalhar com opiniões, mas trabalhar com evidências, sim, buscar exatamente o conhecimento científico que explica totalmente aquele fenômeno que ele está estudando. Então, tudo isso é rigorosamente pensado. Então, hoje a gente não faz mais uma pedagogia baseada assim, o autor é porque fulano de tal disse isso. Não, não. A gente vai verificar se o que ele disse está de acordo com a prática. sim. Funciona, então funciona. Por exemplo, uma grande polêmica aqui. Uma criança na educação infantil, ou seja, até 5 anos de idade, ela deve ser alfabetizada ou não? Gente, tem pessoas que estão dentro do mundo acadêmico, até professor de universidade, que diz que é extremamente proibido isso. E hoje, por experiência em diversos países do mundo, a melhor fase para você adquirir o código alfabético, você ser alfabetizado, é exatamente até os 5 anos de idade. Entendeu? Em cada um momento vai sendo desenvolvido atividades que vão levar ao processo de alfabetização. Então, crianças aqui na escola, com 4, 5 anos, eles já começam a ler palavras, começam a ler frases, começam a compreender até mesmo algum texto mais simples, entendeu? Agora, esse processo ele vai evoluindo ao longo do primeiro, segundo, terceiro ano com nuances cada vez mais profundo e a compreensão dos estilos literários ou dos gêneros textuais. Então, aí eles vão aprender os gêneros textuais, eles vão aprender a ler e entender Uhum. e depois a escrever e ser compreendido. Então, esse trabalho ele é feito aproveitando as janelas de maturação. E Se aí, não, se você não ensinar, você perde a janela, né? se não ensinar, perde a janela. E aí a dificuldade vai ter sempre É, uma dificuldade que você vai arrastar para o resto do teu ensino, certo? deixa eu fazer uma dúvida. É por isso que, às vezes, quando a gente tenta aprender, por exemplo, um idioma com mais idade, a gente sente que é mais difícil? Exatamente. Não só idioma, mas, por exemplo, vocês já devem ver que existem pessoas que não concluíram o Ensino ensino básico? fundamental, o ensino médio, aí fazem lá com 20 anos, alguma coisa assim,
fazem supletivos, entendeu? E vão para a faculdade. Se você pegar alunos universitários que passaram por esse processo alternativo, Na né? fase Ou correta, né? seja, os que estavam na fase corretas, eles têm um desenvolvimento bem diferenciado daqueles que não aprenderam na idade certa. Porque, por exemplo, dá para você ensinar regra na adolescência. Na adolescência, gente, ó, se lembra das 3 fases? Anomia, heteronomia, para construir o quê? A autonomia. Auto significa próprio. Nomos, regra. Então, as próprias regras. Na adolescência, Uhum. o, O o adolescente. adolescente, o estudante, né? Aqui não é aluno, aqui é estudante, né? O estudante, ele está querendo criar suas próprias regras. Por isso Então ele que a começa. gente acha que ele é rebelde, né? Exatamente. Ele é rebelde, ele quer contestar as regras que estão estabelecidas. Na verdade, ele quer reescrever essas regras, ele quer acrescentar, ele quer dar a contribuição dele ao mundo. Uhum. Então, todo jovem, ele é, por essência, um revolucionário. Ele quer mudar, ele quer revolucionar. Então, e às vezes ele, por ele não me compreender todas o funcionamento, ele propõe alguma coisa, mas é natural que ele proponha. Então, se eu for ensinar os valores das famílias, os valores da Vamos dizer escola, que você nunca deu limite, vai querer dar limite só na adolescência, né? exatamente. Aí ele vai aceitar? Não, você está trabalhando no momento errado. Esse é o momento aonde nós, educadores e pais, a gente não simplesmente estabelece as regras, mas a gente conversa sobre as regras, mostra as consequências de agir com a regra e fora da regra, e aí o próprio estudante, o próprio jovem, o próprio adolescente, ele começa a compreender que realmente aquela regra faz sentido ou então que aquela regra não se aplica naquela situação, entendeu? Então há uma necessidade da gente compreender esse desenvolvimento desde a infância até a adolescência, até a juventude. Para quê? Para que a gente consiga, enquanto pais, saber negociar. Por exemplo, um pai de 8 anos, do filho de 7 anos, 8 anos, ele simplesmente diz aquilo que ele acha que é correto e o Uhum. filho aceita e está acabado. Agora, se você chegar para um filho de 14, 15 anos e você dizer, ele vai lhe contestar. Ah, e por quê? Porque ele é um menino rebelde, porque não sei o que que tem mais lá. Aí, lembra daqueles 5 pilares? O vínculo seguro. Se ele tiver um vínculo seguro, embora que a natureza dele esteja mandando ele contestar, ele diz assim: não, mas meu pai deve ter alguma razão de ele agir assim. Eu me lembro, Régio, o seguinte, que quando eu cheguei na adolescência, eu dizia assim, ó, eu dizia assim, eu sei que a mamãe e o papai não estão usando os argumentos corretos. Ou seja, esses argumentos que eles estão usando para me convencer que essa coisa é desse jeito, eles não são corretos. Mas eu entendo que o que eles querem está correto. Então, os pais. Deve ter algum motivo, né? e- Alguma experiência, algum. Até mesmo às vezes a gente acha que intuição é uma coisa que é inválida, mas não, a intuição é um processo do seu cérebro de lhe dizer, olha, faça desse jeito. A gente também tem os motivos de, às vezes, ter uma opinião. A gente não consegue chegar lá no subconsciente no motivo verdadeiro, mas ele existe, né? e o que acontece é o seguinte: é porque quando entra na adolescência, né, que está ocorrendo essa poda neuronal para otimizar as ligações neurais, certo? Que são realmente relevantes, Uhum. certo? O adolescente tende a ser esse contestador, Sim. certo? Aí o seguinte, ele vai trabalhar na contestação. Agora, a minha postura enquanto professor, enquanto pai, ele deixa de ser aquela pessoa que dita a regra para aquela pessoa que conversa sobre as regras, aquela pessoa que oferece oportunidade
para que o jovem consiga compreender qual a melhor escolha que ele tem Isso. que fazer. E Fala existe sobre consequências também, né? Que eles muito sobre consequências, muito sobre consequências. Por exemplo, sair de casa e não ter hora para voltar. Não, tem que ter o horário, tem que ter aquele momento para têm que dizer para voltar, onde é que vai, para com onde quem é é que que vai, vai, com porque é uma quem questão de vai. segurança, né? Se acontecer alguma coisa, como que tu vai conseguir ajudar? Então, a questão de, por exemplo, você dizer para onde vai com quem você que vai, não é uma questão só de, ai, meu pai tá me vigiando. É uma questão de você saber se ele tá bem acompanhado, quem são os amigos, quais os valores, né? Exatamente. Aí tem uma coisa interessante, é o seguinte, porque a geração do pai, claro que é uma outra geração da geração dos filhos. A linguagem É. que eles estão usando, que são exatamente o que eu falei no meu caso, os argumentos, na verdade é muito mais a linguagem que ele está usando, não é a linguagem que eu acho legal. Ele não tem os memes, não tem as referências É. que faz a minha geração se reconhecer e se entender como tribo. Então é como que os jovens agora eles vão querer fazer parte de uma outra tribo que não é a tribo do pai, da mãe e do professor, Ele quer entendeu? se diferenciar, Ele né? quer se diferenciar, mas por quê? Porque biologicamente ele está construindo a autonomia. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter colocado valores lá na infância, entendeu? Que façam com que esses valores sejam crenças centrais que vai nortear as decisões dele. Então, o momento certo de eu trabalhar os valores são exatamente na terceira infância, na segunda infância. Ou seja, a partir dos 4, Quatro, 5, sim. 6 anos, até 9 anos de idade, até 10 anos de idade, esses são os momentos que as famílias e as escolas têm que martelar aquilo que vai servir de base, de fundamentos para as decisões e para quem ele vai ser para o resto da vida. Que ele vai ser uma pessoa que não é egoísta, que compartilha, uma pessoa que aprende a escutar, aprende a validar a emoção do outro, aprende a validar a própria emoção. Ele tem convicção de que ele tem autonomia, que ele é capaz de superar, mas que também existe limite seguro, que ele não pode se arriscar tanto, Que ele pode confiar nos que ele pais. pode confiar nos pais, que ele Que pode confiar na é. escola. A gente às vezes assim, se minha mãe disser uma coisa, a minha mãe disser vai chover e eu for sair, chove. Boca de mãe é uma coisa. Mas às vezes eu lembro às vezes minha mãe dizia: "Não, minha filha, não vá para canto tal". Aí eu ficava, eu queria ir, mas eu pensava, não, se minha mãe tá dizendo, tem que ter algum motivo. Então, assim, eu levava a opinião dela em consideração porque eu confiava que o que ela queria era o melhor para mim e que ela tinha experiências que eu não tinha. Então, quando você não pensa só que seu pai é chato, você passa a dar mais valor à opinião dele, né? E mesmo assim, é, tem determinadas coisas, lembra do limite seguro, que você vai dizer não para o adolescente. É. Ele vai se contrariar, vai, mas ele vai perder o amor por você. Não perde, gente. Não perde. Entendeu? Mesmo aqueles pais que lá no começo da história da gente aqui, né? Dos pais, dos primeiros filhos que bateram nos filhos, muitos desses filhos ainda hoje dão depoimento em todo canto, nas redes sociais e nas conversas que a gente tem, diz assim, não, eu agradeço quem eu sou àquela pisa que eu levei do papai, entendeu? Não é o Até ideal, né? não foi o Mas ideal, exatamente, mas era o que aquela pessoa conseguia conseguia fazer, fazer, é. entendeu? Então, todas essa vivência, essa experiência, essa construção, ela vai servir exatamente para ser lá na frente um pai, um adulto saudável, né? Um pai que tenha capacidade de acolher o filho, de saber conversar, mas de saber dar limite, de saber proporcionar momentos onde ele consiga produzir alguma coisa, ele consiga proporcionar momentos onde a criança, onde o jovem, o adolescente, ou ele mesmo, possa ficar sentado sem fazer nada, entendeu?
pensando na vida, ou não pensando em nada, ou rindo, achando graça, sendo criança, né? Porque tem até na passagem bíblica assim: quem não for criança não entra no reino do céu. Ou seja, a gente nunca deve deixar de ser aquela criança saudável, aquela criança bacana, que ri, que brinca, que é animado, que está de bem com a vida. Porque isso, gente, é que faz a vida ser gostosa, entendeu? É a possibilidade da gente conseguir até rir da gente mesmo, a gente não se levar tanto a sério. Às vezes eu tenho essa dificuldade, eu me levo muito a sério, entendeu? Então eu botei na minha cabeça, ó, aquela frasinha lá que eu já disse aqui, que primeiro a obrigação, depois a devoção. Hoje eu tenho dificuldade em ter momento de lazer. Eu, às vezes, sábado, domingo, feriado, não sei o quê, eu estou envolvido com o pensamento do trabalho, entendeu? Né? Agora, se for necessário, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem que ter um momento da gente desligar, tem que ter um momento da gente achar graça, tem que ter um momento Descontrair, da né? gente dizer bobagem, da gente simplesmente viver, entendeu? Desfrutar a vida. E isso é que vai tornar a vida da gente uma vida boa, agradável e feliz. É. Eu queria fazer uma pergunta que é para entender melhor nessa parte do cérebro, né, do funcionamento. Como é que você faz a diferença do que é que fica guardado na memória e o que é que a gente esquece? O que é que precisa para lembrar, para esquecer? Pronto, gente, é o seguinte. Vamos entender como é o processo de aprendizado, de uma forma bem rapidazinha, simples, né? Tudo que a gente está em contato com o mundo, ele está entrando pelos órgãos dos sentidos, Uhum, certo? E para cada órgão do sentido, existe uma região nessa parte de trás do cérebro, até a metade, chamada sulco central. Então, essa parte de trás, ela é responsável por toda a entrada de informação, na verdade, a entrada de dados, o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está sentindo. Só tem uma parte que não fica aqui na frente, mas fica embaixo, que é a ínsula, onde recebe o olfato, certo? E o paladar. Então chegam nessa região através dessa estrutura cerebral. Então, tem a entrada de dados. Quando esses dados estão entrando, automaticamente eles são transmitidos através de impulsos elétricos. Então, esses impulsos elétricos, eles vão deixar um rastro, ou seja, eles vão estar espalhados, eles vão percorrer uma rede neural, certo? Que recebe os dados e tenta interpretar o que é que eu estou vendo. Por exemplo, eu estou aqui conversando, tal, tudinho. Então, todas essas informações, elas se concentram numa parte central chamada parietal, essa uhum, parte parietal, e nessa parte central, ela vai tentar entender o que é que está se passando, o que é que eu estou lendo, o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou ouvindo. Então, nessa parte central, ela vai consultar o que estava gravado aqui anteriormente. Por exemplo, eu estou vendo um telefone. Então, na hora que a imagem desse telefone chega aqui, aí vem para o córtex visual ou região occipital, que é essa região de trás do cérebro, aqui do lado esquerdo. Aí eu consigo identificar. Quando eu sei o que é isso aqui já está sendo identificado por uma região secundária e depois passa por uma região terciária, que dá o sentido de por que eu estou com isso na mão. Por exemplo, eu peguei esse telefone para dar um exemplo de algo que eu estou vendo. Aí de repente ele toca, de repente eu estou vendo um filme nele, eu estou ouvindo uma pessoa. uhum. Então, tudo isso se dá nessa parte de trás do cérebro. Gente, em milissegundos. Milissegundos. Imagina um segundo, é uma coisa muito pequena. Divide isso em 1000 partes e pega 2 milissegundos, 3 milissegundos. Quer dizer, para a É gente é muito. instantâneo, mas na verdade tem todo esse processamento aqui atrás. Então é o seguinte, eu não falei naquelas crenças centrais, Sim. nas experiências, tudo isso está armazenado nessa parte de trás aqui do cérebro e formam exatamente
as nossas crenças centrais, que são as primeiras crenças que a gente formou lá na infância. Então, isso chega, aí a gente dá um sentido. A partir desse sentido, a gente dispara um pensamento automático. Ah, eu estou com esse telefone é uma coisa boa, ou esse telefone é uma coisa ruim, é uma coisa. Então, isso daí vai para onde? Vai para as estruturas que estão na parte da frente do cérebro e embaixo, né? Que é no sistema límbico. Então, vamos supor o seguinte: eu tive agora, no final de semana, uma experiência onde eu fiquei preso no elevador, né? Eu chamei o elevador e aí fiquei preso. Então, aquela situação ali me lembrou uma época onde eu tive claustrofobia, né? Aí eu dizer, mas agora eu não tenho mais. Então, as minhas reações emocionais por ter superado essa dificuldade, né, fez com que eu encarasse o movimento até achando graça. Na hora que abriram a porta que eu saí, eu estava menos nervoso. Quer dizer, eu, na verdade, eu não estava mais nervoso, né? Assim, mas a cara de pavor, a cara de sofrimento das 3 pessoas que foram me socorrer, né? Os 2 funcionários do prédio, mais um vizinho meu, eles estavam desesperados, entendeu? Né? Pedindo para eu sair rapidamente, porque o elevador, sei lá, a cabeça deles pediu cair. Mas aí eu saí, depois fiquei conversando. Claro que foi uma situação Estressante, né? estressante, mas por eu ter resolvido esse problema, eu não tive aquele sofrimento que eu teria em um outro momento. Pronto, então é o seguinte, aquela situação me trouxe todas aquelas lembranças. Então aquele pensamento ali gerava um pensamento. Vamos supor o seguinte, eu vou ligar para a portaria, eu vou esculhambar o pessoal. Pode ter esse pensamento. Então De vai xingar. dispensar e vai despencar e vai cair. Ou então vai cair. Tudo isso aí é gerado nessa parte de trás. Cada um de nós, a gente não ouve os pensamentos. Sim. E quando esse pensamento surge, ele já vem temperado pela emoção. Eu já queria ligar um pensamento. Ligar para o rapaz da portaria lá e esculhambar. Mas ele é quem ia me salvar. E ele não teve nada a ver com a construção daquele elevador e tudo mais. Isso eu posso pensar no momento secundário. Então, quando vem aquele pensamento automático, ele vem baseado em tudo que eu vivi. Se eu tive uma infância ou uma juventude disfuncional, os pensamentos que eu vou ter são os piores possíveis. Entendeu? Os exemplos, né, que você teve. Porque aí eu vou ver, é desgraça, eu não vou conseguir sair daqui. Meu Deus do céu, meu Deus é tão ruim, não sei o que tem uma. Imagina se tivesse faltado luz. Imagina se não tivesse. Lá tem um gerador de emergência. Mas se não tivesse gerador de emergência, entendeu? Tivesse ficado preso, tivesse passado o dia lá preso. Entendeu? Então, quer dizer, as coisas podem ser muito pior. E esses pensamentos que vêm na cabeça da gente é o que a gente vai vigiar e que se eu tiver tido uma infância, ou seja, o alicerce dos meus pensamentos, as minhas crenças centrais, se foram crenças de que, eu não consigo, né? Eu não tenho com quem contar, Sim. eu não posso expressar minhas emoções, eu não posso perder esse tempo aqui dentro preso. Tu imagina qual seria a reação dessa pessoa? Seria se desesperar, esmurrar lá o elevador, dar um escândalo, gritar e não ia resolver nada. Entendeu? Ia reforçar talvez um trauma, né? Que Ia, já refo poderia ter. ia reforçar um trauma. Então, aí o que acontece? Aquela experiência que eu tive lá no elevador, aquilo dali foi um aprendizado. Sim. Certo? Mas ou por um lado que você saiu e que deu tudo certo, ou pro lado de que é horrível, eu odeio elevador, não vou andar de elevador. Mas aí o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte, que aquilo que eu vivi, ele ficou gravado aqui na minha cabeça, tanto é que eu estou relatando hoje. Só que fazem poucos dias. Sim. Entendeu? Com certeza daqui a 20, 25 anos, eu não vou me lembrar desse fato. Entendeu? Então isso não ficou gravado. Mas por eu estar reforçando aqui,
por eu estar contando de novo e tudo mais, e ressignificando aquela experiência, né? Como uma experiência onde eu pude provar os meus limites e ver que eu consegui superar o meu medo, o meu não é medo, é minha fobia de locais fechados. Uhum. Então, isso para mim é uma coisa que marca de forma positiva. Então, como é que grava, a gente grava e grava pro resto da vida? É o seguinte, é quando a gente consegue retomar aquilo que a gente aprendeu no dia anterior e a gente consegue refazer todas essas ligações, porque durante a noite, o que é que acontece? Tudo que foi vivenciado durante o dia e aquilo que foi considerado importante, o hipocampo ele dispara corrente elétrica e reforça as ligações. Então, elétrica e quimicamente, essas ligações são reforçadas. Crescem proteínas, crescem neurotransmissores, então que são as sinapses. E na sinapse é onde é gravado toda a informação ou toda a nossa lembrança, toda a nossa memória. Agora, aí no dia seguinte, eu retomo aquele conhecimento, aquilo que eu vivi no dia anterior. Falo sobre ele, explico sobre ele. Isso vale para um livro que você leu, uma aula que você assistiu, um filme que você viu, entendeu? Então é o seguinte, aí você no dia seguinte você comenta, você fala. Então você está reforçando As ligações, essas né? ligações. Então, o que são as memórias de longo prazo? São as memórias que são gravadas e regravadas e gravadas por cima e gravadas outra vez, ou seja, que são reforçadas por uma repetição, pelo um uso, por ser relembrado várias vezes. Então, quando eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ler algo, um conhecimento novo, e eu leio pela primeira vez, aquilo dali fica gravado na cabeça, só que durante o sono, à noite, na segunda fase do sono, ela vai ser apagada. Uhum. Porque os detalhes lá de dentro do elevador eu vou perder com o tempo. Sim, Depois eu vou me lembrar que uma única vez na minha vida fiquei eu preso. fiquei preso no elevador. Entendeu? E que levou quase uma hora para me resgatarem de Vai lá. perdendo os detalhes, né? Mas eu vou perdendo os detalhes dos botões que tinham dentro do elevador, Quanto tempo? quanto tempo passou, quantas pessoas eu falei, o que foi que eu falei com o porteiro, eu não me lembro mais. Sim. O que foi exatamente o detalhe, já não me lembro mais. Então, a nossa memória, ela não é uma memória, como tem gente que diz assim, eu tenho memória fotográfica. Isso não existe. Na neurociência não existe. O que existe é o seguinte, toda vez que eu vou resgatar uma memória, eu reescrevo a memória. A memória, ela é mutante. Agora, quanto mais eu uso aquele circuito neural, mais eu vou fazer conexões com outras coisas e às vezes as coisas que eu esqueço, eu preencho. Por Uhum. exemplo, quantas vezes você se pegou cantando música Com e palavra errada. com palavras diferentes da do cantor? Eu digo logo assim, digo, o cantor errou. A gravação, digo, a gravação essa daí não era a letra total não. Você já se pegou assim, Adriano? Entendeu? Por quê? Porque a nossa memória, ela é sempre renovada. Então, se eu não tiver estudando, estudando, estudando em dias alternados, eu vou esquecer. Como é Você que eu tem que achar gravo? que aquilo é importante também, E né? tem que achar que é importante. E tem que dar emoção, e tem que dar descarga emocional. Agora, como é que eu vou dar emoção se eu aprendi que a minha emoção ela é errada, eu não posso chorar, eu não posso rir. Sinal de muito riso é sinal de pouco siso. Teve gente que ouviu essa frase e não sabe nem o que é siso. E riso todo mundo sabe, né? Mas assim, sinal de muito riso é sinal de pouco siso. É porque o siso só cresce quando você tá velho, é? O porquê que o nome desses dentes é siso? Siso significa bom senso. Vixe, Maria. Você só nasce esses dentes lá de trás, o dente do siso, que o dente do bom senso é quando você já chegou lá na maturidade. Então, depois dos 20, 25 anos, é que aparece essa dentição. Então, é a dentição do bom senso. É para ter bom senso nessa idade. Agora, tem gente que apodrece, ou seja, envelhece, mas não amadurece. É. Então, por quê?
porque não teve oportunidade, não é porque é ruim, não é porque é isso, não é porque não teve a oportunidade de ter uma infância boa, completa, bem vivida. Para quê? Para que ela chegue na maturidade com saúde, com condições de ser realmente uma pessoa saudável. Então, Uhum. assim, se eu quero gravar uma memória de longo prazo, eu tenho que estudar aquilo, procurando entender, interagindo com aquele objeto de conhecimento, tirando minhas dúvidas, mas também no dia seguinte repetindo. Então, uma boa forma de estudar é explicar para alguém. Por isso que aqui a gente estimula os alunos a estudarem em mesa, porque uns tiram as dúvidas dos outros. Então, nisso eu estou consolidando a memória, consolidando o conhecimento, consolidando o aprendizado. Então, eu sigo lá o que um autor francês fala, que são exatamente os 4 pilares do aprendizado. Primeiro, eu dedico atenção àquilo, eu jogo minha emoção, eu digo para mim mesmo que aquilo dali é importante eu aprender. Depois, eu interajo com o objeto do conhecimento, ou seja, eu pergunto, isso é verdade? Faz sentido? Qual é a lógica disso? O que é que eu conheço a respeito? Tem outra pessoa que falou disso. Por exemplo, aqui eu falei de anomia, heteronomia e autonomia. Foi Piaget mesmo que disse isso, não foi Vygotsky, não. Entendeu? Foi sim, foi Piaget, porque eu estudei e vi isso várias vezes, entendeu? Então, realmente é isso, né? Aí você vai interagindo com o objeto de conhecimento. Aí, quando for, depois você pega, diz assim: se eu aprendi, eu consigo contar. A pessoa me contou uma história, aí eu vou contar a história. Quando eu conto a história, eu estou percorrendo esses mesmos circuitos neurais onde estão gravadas essas informações. Você está reforçando, Eu né? estou reforçando, eu estou dando descargas elétricas nesses circuitos e estão construindo mais proteínas, mais neurotransmissores, e essas ligações entre os neurônios, ou seja, as sinapses, elas vão se consolidando. Ou seja, se eu tiver uma infância aonde eu consigo aprender muita coisa, quando chegar na poda neuronal, o que eu perder, eu vou perder menos do que quem não aprendeu. Quem decorou, né? Quem decorou esqueceu. Porque o que o pessoal chama de decorar é gravar na memória de curto prazo. Por exemplo, muitos da gente, né, e de vocês também que estão assistindo, o que é que acontecia? Diz assim, eu vou estudar na véspera da prova. Aí estudava um bocado de coisa. Aí respondia a prova. Ainda se lembrava, né? Porque no espaço de até 3 dias, essa memória que não é consolidada, ela é toda esquecida. Mas você tem uns 3 dias mais ou menos para acontecer isso. E se você estuda na véspera, no dia da prova você se lembra. Só que um dia depois da prova, começa a perder. Com um mês você não se lembra já de muita coisa. No ano seguinte, que o professor precisa retomar aquela matéria, É. você não se lembra mais de nada. Quer ver uma brincadeirinha aqui? Eu faço isso sempre aqui no treinamento dos professores. É aqui. Logaritmo de 27 na base 3. Quem de vocês que responde? E aí, quanto é? O Adriano disse que é 3. Morreu. 3, exatamente. Porque. Exatamente. Ele pesquisou aqui no chat GPT. Por que eu não me lembro mais de logaritmo? Eu não sei Porque nem o foi que é esquecido. Aquilo logaritmo. dali foi gravado para a prova, depois você esqueceu. Gente, é impressionante como o sistema de ensino brasileiro ele é todo montado para você esquecer, Esquecer, você porque responder para a prova. dá tempo respondendo a prova, você é validado, você passa de ano e pronto. Passou de ano, parece que virou a página do livro e você vai aprender outras coisas aí. Então é por isso que porque assim a nossa nação, que é formada pelo conjunto de pessoas, Uhum. ela tem um nível tão pouco aqui no Deficiente, Brasil, né? É, né? poderia ser bem melhor, né? A nossa classificação na prova de PISA, né, que é a prova da OCDE, né, ela que é uma prova internacional onde pega todos os países da OCDE e mais os países convidados, nós estamos classificados aqui nos últimos lugares, penúltimo lugar, De entendeu? quantos países? De por volta de 60 países. A gente é lá os 59 por aí, entendeu?
Mas é Tá. só você dar uma olhada, dar uma pesquisada e você vai ver que a gente está lá atrás nessa prova. Em países como Singapura, como Finlândia, como a própria China, gente, também hoje estão nos primeiros lugares. Por quê? Porque a educação lá faz efeito, fica mais gravada, entendeu? Essas pessoas realmente estão fazendo a diferença. Então, a gente vê que em países onde o nível de desenvolvimento é maior, né? E também E da população como um todo, né? a população como um todo ela é mais instruída. Então não existe tanta diferença social entre os grupos, Sim. entendeu? Então, gente, é isso que a gente busca, é exatamente dar uma infância saudável, boa, equilibrada, mas com muito conhecimento. Para quê? Para que as redes neurais dessas crianças sejam preservadas durante a poda neuronal. Ou seja, aqui a gente trabalha com esse ativo, né? Com esse valor. Ou seja, é importantíssimo que essas crianças sejam trabalhadas dentro das janelas de oportunidades que a gente vai tendo. Para quê? Para que ela aprenda cada coisa na sua idade certa e tenha uma maior quantidade de ligações entre neurônios preservada na poda neuronal. A partir daí, a gente, é como se a gente tivesse, gente, um computador daqueles bem antigo, entendeu? E um supercomputador de hoje. Essa é a diferença do cérebro. Cada um de nós tem um supercomputador, mas se for devidamente estimulado desde a infância. Então, existe uma perda muito grande de oportunidade e que isso vai repercutir no resto da vida se essa infância não for bem estimulada, não for bem trabalhada, porque essa oportunidade é única, né? Você deve conviver com pessoas que a diferença de compreensão do mundo é brutal. Às vezes dentro da sua própria casa. Veja que aquelas pessoas que tiveram menos acesso à educação, tiveram menos acesso na infância, tiveram uma infância mais sacrificada, né? Por exemplo, tem crianças que são usadas para tomar conta de outras crianças, né? Isso daí é roubar a infância da criança. Aquela criança que fica tomando conta da outra criança, quando ela chega na vida Uma adulta, responsabilidade que ela não tá pronta, né, pra... exatamente. Então, ela vai ser uma criança toda travada, toda cheia de traumas, entendeu? E ela nunca vai se desenvolver. Então, analisa isso na sua família. Quais foram as pessoas que tiveram as melhores infâncias, que você vai ver que elas são pessoas mais desenvolvidas. Quais são aquelas que tiveram infâncias mais sacrificadas, que aí vocês vão ver que hoje elas não rendem bem. Então, isso daí é, de uma forma geral, como a neurociência ajuda hoje a gente a ter uma prática pedagógica muito mais efetiva, muito mais eficaz. Eu queria fazer a última pergunta. Eu queria que você desse um resumo. Qual o papel da família nessa manutenção de um cérebro saudável para os filhos, né? O que é que de mais importante que a família pode fazer para ter essa boa manutenção? Gente, olha, se você olhar, por exemplo, animais. Animais que não precisam de famílias. Por exemplo, as tartarugas, que hoje estão sendo preservadas, né? Os ovos dela aqui na praia, que tem a Praia do Futuro. As tartarugas nascem, ela não tem acompanhamento dos pais. Sim. Então ela já nasce, a informação genética vai fazer com que ela consiga nadar até o mar, né? Ela não nada em sentido contrário, ela nada até a praia, a água, lá ela entra na água e lá ela consegue sobreviver. Muitas são comidas por predadores, mas as que conseguem sobreviver, sobrevivem sem nenhuma instrução. Só que o cérebro dela é completamente diferente do nosso cérebro. Os nossos filhos, os nossos humanos, né, nós humanos, né, Bebês. somos animais também, entendeu? Agora só que a gente até 16, 18 anos, a gente está sob a tutela da família.
Então é muito tempo sob tutela. Por quê? Porque tudo que a gente aprende é do ponto de vista cultural, entendeu? Sim. E para a gente aprender a coisa certa na idade certa, é a melhor coisa. Então a família é o ambiente que é responsável por cada indivíduo, desde a bebê, desde a infância, desde nascer, né? Desde a gestação, né? Até a vida adulta. Na vida adulta é que os indivíduos começam a trabalhar. Então, gente, se nessa fase tão importante da vida, do zero até os 25 anos ou 18 anos, entendeu? Se você não tiver um ambiente saudável, e quem é que proporciona esse ambiente saudável? A família. Então, nós entendemos aqui na escola que a família é tudo. Inclusive, assim, a gente tem como missão exatamente colaborar e respeitar esses valores das famílias, entendeu? As famílias são os berços da sociedade. Realmente, uma pessoa institucionalizada, que não tem uma família, que não tem um responsável, a visão dela sobre outras pessoas é muito diferente de quem teve família. A mesma coisa acontece exatamente lá na velhice, lá na terceira idade. Quando você sai da juventude, passa para a vida adulta, depois começa a velhice, né? Hoje é considerada a partir dos 60 anos, então eu já estou nela. A gente começa a viver um momento onde a gente vai deixando de ser autônomo e a gente começa a depender. E se esses idosos, eles são frutos de uma família que não soube prepará-los para essa idade, é muito difícil. E se a família dele não está preparada para acolhê-los na terceira idade, eles vão ser o quê? Institucionalizados. Ou seja, morar numa casa de idoso. Aí você diz assim, mas a casa de idoso não é bom? Depende. Quem não tem família é a melhor opção, porque a pessoa precisa de cuidados. Mas o melhor lugar onde qualquer pessoa vive é exatamente no seio familiar. Então, isso é o que a gente acredita e isso é o que a gente pode constatar. Você pode constatar visitando um lar de idosos, por exemplo, lá Torre de Melo. Você vai ver lá como é que eles são. Eles são tratados da melhor maneira possível, mas ali são pessoas institucionalizadas, entendeu? Eles no final de semana, eles nas datas de comemoração, Dia dos Pais, Dia das Mães, eles ficam sempre de olho no portão, esperando que algum familiar venha visitar. Esperando que um amigo venha visitar. Não, é que um familiar venha visitar. Gente, a família é a base da nossa sociedade, entendeu? Estão querendo destruir a família. Agora, quem entende, sabe, não quer destruir a família. A família é o local onde a gente nasceu e é o local onde a gente vai deixar esse mundo. Então, por isso que é muito importante. E aqui, enquanto instituição, aí sim, vai uma instituição agregada à família. O nosso aluno aqui, ele não é institucionalizado. Aqui o aluno ele tem pai, tem mãe, que frequentam a escola, que estão aqui junto com a gente e que trazem os seus valores, dizem o que é importante, as suas crenças. E isso daí é o que constrói um adulto que vai ser preocupado com o outro, que vai se incomodar com o outro e vai agir e vai amar o próximo como a ele mesmo, tá certo? Eu gostaria de agradecer vocês que fizeram parte da nossa conversa. Queria agradecer o professor Afonso. Queria também pedir para vocês deixarem nos comentários temas para a gente conversar, para a gente trazer pessoas para conversar também. E é isso, manda para aquele amigo que tem um filho pequeno, que vai também se aproveitar dessa conversa. E eu quero que vocês pensem em casa qual a contribuição, qual o cérebro que vocês estão construindo na mente de quem está ao redor de vocês. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.